Esta é a nossa nova série de mensagens que estamos começando hoje. Nos meses de junho e julho, nós pregaremos esta série de mensagens. Serão 8 orações de servos do Senhor que nós estudaremos e procuraremos assim extrair as lições que podem ser aplicadas à nossa vida, ao nosso coração. Eu os convido a abrir o texto sagrado no Salmo de número 142. Salmo de número 142. Salmo de número 142. Uma das bênçãos que Deus nos dá, a nós que estamos no ministério, é poder retornar a passagens que já pregamos anteriormente. E agora eu me refiro não ao fato de ter pregado esse mesmo texto no culto das 18, mas de já ter pregado essa passagem em uma outra ocasião. E o maravilhoso é que quando nós retornamos a passagens que nós já pregamos anteriormente, geralmente nós aprendemos novas lições, nós encontramos outros detalhes, somos edificados e o nosso coração é visitado por Deus. O Salmo de número 142 é um texto sagrado em que já preguei, inclusive aqui neste púlpito, mas hoje Deus me dá o privilégio de retornar ao mesmo. Vocês vão notar que o verso de número 1, deem uma olhada por favor, traz a expressão que intitula a nossa série de mensagens. Dê uma olhada no verso de número 1. Leiam, por favor, comigo apenas a primeira parte do verso. Leiamos: ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Esta é a expressão que nós então trabalharemos. Por favor, acompanhem a leitura do texto sagrado. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmurece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Verso 7, a uma só voz, leiamos: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Vamos orar? Fale com o Senhor. Peça para que Ele use de misericórdia para com a sua vida e também para com a minha vida, para que neste momento nós possamos ouvir a voz do Senhor e aprender a palavra santa e bendita. Ouve, ó Pai, a oração dos filhos do Senhor aqui nessa noite. Tenha misericórdia da nossa vida. Visita-nos, ó Deus. Que o Senhor mesmo fale ao nosso coração. E que o Espírito Santo do Senhor, à medida em que esta palavra for pregada, que esse Espírito que é santo e habita aqui em nosso meio, venha aplicar essa palavra em nossos corações para a glória do teu santo nome.
Sê conosco, ó Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos diante de uma oração feita por um servo do Senhor. Nós podemos identificar o servo na descrição que nos é dada acima do verso 1. Se você olhar acima do verso 1, você vai encontrar Salmo didático de Davi. Davi é quem faz essa oração. Nós não sabemos a autoria de todos os salmos. Alguns dos salmos não trazem os nomes dos seus autores, mas o Salmo de número 142 identifica para nós Davi. Agora, observe que identifica não somente quem está orando, mas identifica também em que circunstância ele ora. Dê uma olhada mais uma vez e você vai encontrar oração que fez quando estava na caverna. Espero que todos tenham encontrado, está acima do verso de número 1, essa descrição que acabei de ler. Uma oração que foi feita quando Davi estava na caverna. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22, e primeiro livro de Samuel, capítulo de número 24, narram as duas situações onde Davi se esconde em uma caverna. No capítulo 22, Davi corre para a caverna de Adulão. No capítulo 24, Davi corre para a caverna em Engedi. Davi está fugindo do rei Saul. O rei Saul está procurando Davi para tirar a vida. Davi então foge para não ser pego pelo rei e ter então a sua vida ceifada. Ao fugir e se esconder, nesse esconderijo, Davi então dirige esta oração. Nós não podemos precisar em qual das duas cavernas Davi orou. Nós não sabemos se foi na caverna de Adulão ou se foi na caverna de Engedi. Alguns vão acreditar que foi na caverna de Adulão, porque naquele primeiro momento Davi ainda se encontrava só. Na narrativa do capítulo de número 22, alguns homens vão se aliar a Davi. E aí então alguns intérpretes falam, olha, a partir deste momento ele está cercado por outras pessoas. E quando eles olham para o Salmo, no verso de número 6, ele fala, livra-me dos meus perseguidores. Mas veja ainda no verso de número 4, olha à minha direita e vê, e não há quem me reconheça, não há lugar de refúgio. É como se Davi estivesse falando, eu estou sozinho. Então alguns vão dizer, esta oração foi feita enquanto ele estava na caverna de Adulão. Entretanto, eu fico pensando, na minha simplicidade, que independentemente de qual caverna Davi estava, o fato é que ele estava em um cárcere da alma. Ele estava encarcerado em seu próprio coração. Ele estava vivendo uma situação de abandono. E alguns chegam a afirmar sem nenhum temor, e eu me uno a eles, em um estado depressivo. Davi se encontra neste modo, um homem segundo o coração de Deus. Mas convém observar no Salmo a descrição que Davi mesmo faz a respeito do seu cárcere. Eu convido você a permanecer com a Bíblia aberta e conferir a Escritura, aquilo que nós estamos falando. Percebam quais as descrições feitas por Davi a respeito do seu cárcere. No verso de número 2 você vai encontrar, derramo perante ele a minha queixa. Queixa é uma referência à sua lamentação angustiada. Davi está lamentando diante do Senhor, derramando o seu coração, falando dessa angústia na presença de Deus. Olhe ainda no verso número 2, porque ele vai usar a palavra tribulação. À sua presença exponho a minha tribulação.
A palavra tribulação pode ser entendida como estar em uma situação de apuros ou em um lugar apertado. Disse anteriormente no culto das 18 que quando falo de tribulação, costumo pensar na imagem do canto da parede ou a quina da parede. E aí você vai entender bem a tribulação se você fizer um exercício imaginativo agora e pensar que está sendo perseguido por um cachorro raivoso e você corre e encontra a quina da parede. E o que é que acontece? Você olha para um lado, parede, para o outro, parede. Não consegue fugir por nenhum lado. E quem que está à sua frente? O inimigo. Essa é a tribulação. Davi está falando que está atribulado nesse lugar de sofrimento, de angústia. Mas olhe agora no verso de número 3. No verso 3 ele vai dizer a respeito de si mesmo: quando dentro de mim me esmurece o espírito. Esmorecer o espírito, uma referência ao cansaço sofrido. Aquela circunstância já estava delongando e Davi estava angustiado com aquilo. O espírito estava abatido, ele estava desanimado, não havia ânimo para continuar, para seguir. O seu desejo era desistir em determinados momentos. E é por isso que ele fala então do seu espírito esmorecendo. Veja o verso 4 agora. Contemple o verso 4. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Quando ele fala, olha à minha direita e vê, ele está fazendo um convite para que o Senhor veja o seu estado. Ele está dizendo, Senhor, eu estou só. Não tem ninguém que se coloque ao meu lado para me ajudar, para me fortalecer, para me dar uma palavra de ânimo. Eu estou só. Estar à direita. Vocês conhecem muito bem a expressão, é o braço direito. Davi não tinha um braço direito. Ele não tinha alguém para se colocar ao seu lado e o favorecer. Mas ainda no verso 4 ele fala, não há lugar de refúgio, não há ninguém que se interesse por mim. A descrição daquilo que está passando no seu coração, eu estou desamparado. Eu não tenho um ajudador, eu não tenho um advogado de defesa, aquele que se coloca à minha direita para me ajudar. Não tenho, estou só. Essa é a descrição que Davi está fazendo do seu próprio cárcere. No verso 6, ele vai dizer, me vejo muito fraco, debilitado, sem força. Ainda no verso 6, ele fala sobre essa ausência de força em uma outra expressão. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Ou seja, eu não tenho em mim mesmo a habilidade ou a capacidade de prover livramento. Esse é o meu cárcere. No verso 7, então, para que não sobre dúvidas, ele fala, tira a minha alma do cárcere. Tira a minha alma do cárcere. Estou só, em desespero. Preciso de socorro. Queridos, quantos não são aqueles que em nossos dias estão vivendo em cárceres, com alma encarcerada, tristes, chorando, sentindo-se sozinhos, desamparados, sem aquele que se coloca à direita para prover ajuda. Quantos não são aqueles que estão falando como Davi, estou fraco, debilitado, sem força, sem ânimo. O que Davi está fazendo aqui é procurar o Senhor e rasgar o coração diante de Deus, falando desta realidade, uma realidade que está acometendo a sua vida. E eu fico pensando, como Deus é maravilhoso. Ele não esconde de mim e de você aquilo que se passou no coração dos seus servos do passado. Nós temos às vezes a tendência de olhar para os personagens bíblicos e imaginá-los de um modo como se eles nunca sofressem, como se eles nunca passassem por lutas. Mas aí então nós nos deparamos com Davi, com a alma no cárcere. Nos deparamos com Elias, profeta de Deus, pedindo para si a morte. Nos deparamos com homens que sofrem
E aí então o Senhor quer que você e eu entendamos que quando nós sofremos, nós estamos passando por uma realidade que acomete a todos os homens. Entretanto, há algo para a sua vida e para a minha vida. Nós podemos, assim como Davi, correr ao encontro daquele que ouve a nossa voz. O Senhor Jesus, Ele não é indiferente às angústias e às tribulações do nosso coração. Há uma cena narrada por João, no capítulo de número 11, que me encanta. O Senhor Jesus chega ao encontro de Marta e Maria. Elas estão chorando, porque perderam o irmão. Lázaro é morto. E o Senhor Jesus agora se encontra com essas irmãs. Por que eu fico impressionado? Cristo sabia perfeitamente aquilo que Ele faria. Aliás, Ele já havia dito que a enfermidade de Lázaro era para a glória de Deus. Ele saberia que Lázaro seria ressuscitado pelo seu poder. Mas quando Ele vê a angústia das irmãs, o texto sagrado vai nos dizer no capítulo 11, versos 33, 34 e 35, que o Senhor Jesus se angustia em seu espírito e chora, porque Ele não é indiferente à dor dos seus servos. Mas eu quero observar outros detalhes no texto. E nós devemos falar mais sobre esse recurso utilizado por Davi. O recurso que Davi utilizou quando estava com a sua alma no cárcere foi o recurso da oração. No verso 6, atende o meu clamor. Davi buscou a Deus em oração. E há até um consenso no que diz respeito à interpretação das suas palavras, porque a ideia é que ele gritou ao Senhor, ele bradou em alta voz. É como se ele tivesse gritado para Deus: socorro. Ele, a minha Davi nos ensina sobre derramar o coração diante de Deus, Senhor, sem reservas, falar daquilo que está acometendo o nosso coração, cada coisa, cada detalhe, falar com Deus abertamente. Olha, Deus, eu quero lhe entregar tudo, colocar tudo diante do teu altar. Eu quero falar com o Senhor, me ouça. Davi derrama a sua alma, e eu fico olhando para esta oração de Davi e me recordando de uma outra oração. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, Ana, uma mulher que sonhava em ter filhos, mas não podia ter. E aí então, quando ela vai ao encontro do Senhor, ela se coloca diante de Deus em oração, e ela começa a derramar a sua alma diante do Senhor. O sacerdote não entende. Minha aflição, da minha ansiedade, não me tome por filha de Belial. Eu estou derramando a minha alma diante de Deus, falando daquilo que está afetando o meu coração. Rasgar o coração do Senhor, esse é o convite. Nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus, falar com Ele abertamente de tudo, falar com Ele com sinceridade. Falar com Ele com sinceridade. Veja só, quando o Senhor Jesus se deparou com o fato próximo da cruz e ter que enfrentar a ira do Pai derramada sobre a sua vida, Ele foi para o jardim do Getsemane orar. A Bíblia fala que Ele estava angustiado em seu espírito. Angustiado. E o que foi que Cristo fez? Ele derramou o seu coração na presença do Pai.
E ele falou com sinceridade. Ele falou com absoluta sinceridade: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Falar com sinceridade, derramando o coração diante de Deus. Talvez você esteja procurando ouvidos, e eu quero dizer para você que nunca existiu e nunca existirá ouvidos tão perfeitos, sensíveis e capazes de penetrar no coração e entender de maneira plena o que lhe é dito, como os de Deus. Mas por favor, continue olhando para o texto. E eu quero que você ainda observe um outro detalhe, porque o cárcere de Davi não roubou dele as suas convicções. Convicções foram preservadas no seu coração. E eu quero que você observe agora essas convicções. No verso 3 está escrito: quando dentro de mim me esmurece o espírito, conheces a minha vereda. Qual é a convicção de Davi aqui nesse verso? O Senhor conhece todas as coisas, e nada está encoberto dos seus olhos. Nada. O Senhor conhece todos os detalhes. O Senhor conhece cada circunstância. O Senhor conhece todos os caminhos. O Senhor conhece cada emoção que se passa no nosso interior. Não há nada encoberto diante dos olhos de Deus. Ele vê todas as coisas e Ele conhece. Ele consegue discernir tudo, todas as coisas. Davi, ele sabe disso. O Senhor conhece, inclusive, o caminho do livramento. O caminho do livramento. Talvez Davi não conseguisse imaginar um caminho de livramento nessa circunstância. Mas quando você ler os capítulos 22, 23 e 24 do primeiro livro de Samuel, você vai ver que Deus age com o livramento de uma maneira completamente inesperada. Completamente inesperada. Davi está na caverna em Engedi, e o rei entra na caverna, na mesma caverna que Davi está. Saul entra naquela caverna. Ele entra com a finalidade de aliviar o ventre. Davi está ali dentro. Os homens de Davi falam: é agora. Ele foi entregue em suas mãos. Davi se aproxima, corta um pedaço das vestes do rei. O rei então sai da caverna. Davi grita: ó rei, e se prostra diante do rei. O rei vira: és tu, meu filho Davi? Sim, sou eu. E Davi fala: olha, o Senhor lhe entregou nas minhas mãos, mas aprove ao Senhor mesmo preservar a sua vida pelas minhas mãos. Está aqui a prova, um pedaço da sua roupa. O rei então chora, e Davi recebe livramento das mãos de Deus naquela circunstância. Talvez ninguém conseguisse imaginar um livramento desse. E assim, normalmente acontece quando nós estamos encarcerados e não temos expectativas de livramento. A nossa mente não consegue projetar ou pensar absolutamente nada. Mas eu quero que você entenda que aquilo que a sua mente finita não consegue fazer, Deus, na sua sabedoria infinita, já planejou para determinar e lançar sobre a sua vida para a glória dele mesmo. Ele livra. Davi reconhece isso. Agora olhe para o verso 5. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Há uma outra convicção que brota aqui. Davi está falando: o Senhor é aquele que permanece quando todos os outros falham, quando todos os outros desaparecem, quando todos os outros... Deus está ali. Olha à minha direita e vê, não há quem se interesse por mim, não há quem me defenda. Mas agora Davi tem uma convicção em seu coração: ainda que eu não tenha encontrado advogado entre os homens, Deus jamais me abandonou. Ele está comigo. O Senhor é o lugar seguro para a vida de Davi. O Senhor é a porção da vida deste servo.
Ah, queridos, nós precisamos trazer essa convicção para o nosso coração. O Senhor não nos deixa, o Senhor não nos desampara. Ele está conosco. Ele é Deus para nos proteger, para nos guiar, para nos livrar de todo mal. Davi então fala a respeito desta convicção, a certeza de que Deus o visitaria. Deus o visitaria. Agora, por favor, observem o verso 7. A última observação que queremos fazer. Qual era a expectativa de Davi ao sair do cárcere? Qual era a duas coisas que Davi quer fazer ao receber o livramento de Deus? A primeira delas é render graças. Render graças. Louvar ao Senhor pelo livramento recebido. Coração agradecido. Coração agradecido. Agora veja a segunda meta. Quando Davi diz: os justos ganharão quando me fizeres esse bem. Davi tem a expectativa de, ao ser rodeado pelos justos, testemunhar a grandeza de Deus e o livramento do Senhor sobre a sua vida. Gratidão e testemunho. Gratidão e testemunho aplicada ao coração e vida de um homem que teve a sua alma encarcerada, mas que foi liberto pelo poder do Senhor. Quantas pessoas estão encarceradas ainda hoje? Aprisionadas na tristeza, nas lágrimas, na inquietação, na ansiedade. Pessoas que estão completamente desanimadas, não sabem o que fazer ou como seguir. É necessário aprendermos com Davi. É necessário levarmos a nossa voz ao Senhor. Ele nos ouve. E no tempo dele, Ele responde para a glória do seu santo nome. É importante falar que, ainda que enfrentemos esse cárcere, nós não podemos de jeito nenhum perder as convicções que brotam da palavra para a nossa vida. Dentre as convicções mencionadas, aplicadas a Cristo, nós podemos ver o Senhor Jesus não é indiferente. O Senhor Jesus é poderoso para livrar. O Senhor Jesus é aquele que com sua voz fala ao seu coração e ao meu coração: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E nós precisamos ir ao seu encontro, derramando a nossa alma, derramando o nosso coração diante dele. Eu convido meu querido irmão, minha querida irmã, para que neste momento você coloque a sua vida diante do Senhor. Fale com o Pai agora. Existe algo que precisa ser dito, que talvez você ainda não tenha falado ou derramado diante do Senhor. Faça isso agora. Ele tem interesse em ouvir a sua voz, porque Ele é o Pai que ama ouvir a voz dos seus filhos. Fale com Ele agora. Rogue para que Ele visite a sua vida e renove o seu coração. Ore ao Senhor. Enquanto a igreja ora, eu convido os presbíteros que venham à frente. Fale com o Senhor agora em oração.
Ainda a palavra não nos chegou à boca, Pai, o Senhor já conhece toda. Porque o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Sabe perfeitamente o que se passa dentro de nós. O Senhor sabe, ó Deus, exatamente quais são os seus filhos e filhas que têm derramado lágrimas diante do Senhor. Os filhos e filhas que têm pedido ao Senhor livramento, que têm clamado ao Senhor misericórdia, como Davi fez. Ó Deus querido, eu suplico ao Senhor que o Espírito do Senhor renove o ânimo desses filhos e filhas na presença do Senhor mesmo, em nome de Jesus. Davi enfrentou a perseguição, Pai. Correu risco. A sua vida estava em risco. E isso fez com que a sua alma permanecesse encarcerada por um tempo. É fato, ó Deus, que as razões que podem levar um coração a esse encarceramento são diferentes, Pai. E o Senhor conhece cada uma delas. Mas verdade é, Pai, que nenhuma delas pode sobrepor a manifestação do seu poder e da sua graça. Seja uma enfermidade, Pai. Seja um problema conjugal. Seja o aprisionamento pelo vício. Ou qualquer um outro problema que tenha levado um coração ao encarceramento. Nenhuma destas coisas pode sobrepor a manifestação do seu poder e da sua graça sobre as nossas vidas. Porque o Senhor é o Deus que cura enfermidades. O Senhor é o Deus que liberta das prisões dos vícios. O Senhor é o Deus que restaura relacionamentos para a glória do teu santo nome. E nós, ó Deus, nesse momento como filhos, suplicamos em nome de Jesus, que o Senhor mesmo nos visite e nos renove. E que assim, ó Pai, amparados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor, possamos continuar firmes, rendendo graças, testemunhando, falando da grandeza do Senhor àqueles que estão à nossa volta. Obrigado, ó Deus, porque em Cristo o Senhor percebeu e sentiu as nossas próprias misérias e é Deus para se compadecer de nós. Obrigado porque em Cristo o Senhor é Deus para nos libertar e nos sarar para a glória do teu santo nome. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.